Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram esse final de semana de NFL, de eleição? Alguns lugares bem conturbados, outros um pouco menos. A NFL um tanto, vamos dizer assim, surpreendente, positivo e negativamente. Placares que a gente não esperava, vitórias de times que a gente não esperava. E mais do mesmo, como aconteceu nesta última segunda-feira no jogo entre New Orleans Saints e Kansas City Chiefs, que é o tema principal desse vídeo de hoje. Falaremos também de algumas notícias rápidas, só para a gente deixar um pouco aí mais arredondado a situação da NFL atual, principalmente na questão de contusões e de substituições. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Não esqueça também de deixar o seu comentário, porque eu gosto de saber a sua opinião. E também aproveita e compartilha com seus amigos, porque isso ajuda demais os algoritmos do YouTube a levarem o canal para outras pessoas. E aí o canal cresce junto com o futebol americano aqui no Brasil. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Vamos começar as nossas notícias falando de Rashee Rice, wide receiver do Chiefs, que foi contundido pelo seu próprio quarterback numa tentativa aí de tirar a bola da interceptação feita pelo time adversário na semana passada. Deu certo, ele conseguiu um fumble em cima do cara que interceptou o Mahomes, só que o Mahomes, que foi para taclear o adversário, também acabou tacleando o seu wide receiver e que acabou contundindo o joelho, rompendo aí ligamentos. Ele passará por cirurgia hoje, nesta terça-feira, dia 8 de outubro, e dificilmente terá condições de retornar nessa temporada, então provavelmente só veremos o Rashee Rice no ano que vem. E depende muito do julgamento dele, não sabemos em que rodada do ano que vem veremos ele, por conta daquele incidente lá, se não me engano foi em Dallas, com os seus amigos e automóveis. Ele ainda será julgado. Vamos aguardar para saber quando é que veremos novamente Rashee Rice em campo. Tua Tagovailoa, quarterback do Miami Dolphins, vai ter aí uma consulta. Ele tem consulta marcada com especialistas em meio à sua recuperação de concussão, e vai aproveitar a semana de folga, né? Hoje eles vão ter aí a sua bye week, e vai passar aí com autoridades que têm aí sua especialidade em concussão. É óbvio que ele quer ouvir uma resposta que diga que ele pode ter tranquilidade para continuar trabalhando na profissão de quarterback, né, no futebol americano. A questão é, ele vai levar em consideração caso os especialistas digam o contrário? Vamos aguardar para saber como que vai ser, como se darão as notícias a respeito disso, o que ele vai trazer dos médicos, desses especialistas, porque Tua Tagovailoa tem um histórico grave com concussões, e a gente sabe o quanto isso é prejudicial para a vida de um atleta, não só enquanto atleta, mas também, como a gente viu aí, inclusive no filme Concussion, né, pós a aposentadoria desses atletas, o quanto isso agrava o cérebro. Isso é algo que tem que ser dada a devida atenção para evitar problemas graves futuros. Mas vamos ter que aguardar resultados dessas consultas e o que esses especialistas farão, e se o que eles falarão chegará na íntegra para nós. E poderemos ter mudanças em titularidades dentro de alguns times da NFL. Um deles, Antonio Pierce, lá nos Raiders, avalia a possibilidade de colocar Aidan O'Connell como titular. O O'Connell não é um excelente quarterback, mas seria o segundo ano consecutivo que ele tiraria um titular e ficaria no lugar dele. Ano passado foi assim com o Garoppolo, agora está sendo assim com o Gardner Minshew, que foi substituído, foi colocado no banco pouco mais da metade do jogo passado, e não teve aí também uma grande participação do O'Connell. Inclusive, assim como o Minshew, ele também lançou interceptação. Então, talvez a troca aí, mesmo que aconteça, não seja a melhor coisa do mundo, porque trocar Minshew por O'Connell não é assim algo tão esperançoso para os torcedores do Las Vegas Raiders. Ali nos Cowboys, o novato Marshall Nyland, ele teve uma contusão durante o jogo desse domingo contra os Steelers, foi ali no joelho, só que exames constataram na verdade que o defensive end ele rompeu o menisco do joelho direito durante esse duelo. Não houve aí lesão no LCL, ou seja, no ligamento cruzado anterior,
mas ele vai desfalcar o time por até 6 semanas. Não vai perder a temporada, mas são 6 semanas sem Marshawn Nyland. Curiosidade, knee é joelho em inglês, então na terra do joelho, ele machucou o joelho. Daxton Hill, cornerback do Cincinnati Bengals, está fora da temporada por ruptura no ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. A contusão se deu nesse último jogo do Cincinnati Bengals contra os Ravens. Ele machucou aí o joelho direito, né? Foi constatado esse rompimento de ligamento, vai passar por cirurgia e perderá todo o resto da temporada. Então só veremos Daxton Hill novamente lá em 2025. Outro jogador que perderá a temporada, ou boa parte da temporada na verdade, é o defensive end dos 49ers, Yetur Gross-Matos, que chegou esse ano aí vindo da Carolina do Norte, lá dos Panthers. Ele realizou uma cirurgia no joelho e vai perder de 4 a 8 semanas nessa temporada. A situação lá em Santa Clara está bem drástica em relação a contusões e o Lesioniners está de volta. Quem diria o quanto uma derrota em Super Bowl de repente derruba a situação quase que total de um time. É o psicológico, é o colocar em prática aquilo que se treina, no caso o playbook, né, ou os playbooks, tanto defesa quanto ataque, e também a questão de contusões. Em 2020 foi a mesma coisa com o 49ers. Em 2020 nós perdemos jogadores cedo demais, jogadores bons, e tivemos um ano terrível porque pós Super Bowl a coisa degringolou. Esse ano está sendo a mesma coisa. Você, torcedor do 49ers, assim como eu, tá pensando a mesma coisa? Diga aqui nos comentários. Outras duas notícias rápidas para a gente encerrar essa parte de noticiário. Deshaun Watson segue como titular nos Browns. E é culpa do Kevin Stefanski? Sim e não. Sim, porque ele é o head coach. Ele, em tese, tem autonomia para bancar quem ele quiser. Tanto bancar mantendo como titular, quanto bancar colocando no banco. Só que ele é refém de um contrato muito mal feito, daquela troca bem enigmática e feita entre os Browns e os Texans. Então, como ele tem um contrato 100% garantido, colocar ele na reserva, talvez para o dono do time, não seja algo tão viável. Em que buraco se meteram aí os Browns, hein? Deshaun Watson tá afundando muito a franquia de Cleveland. A última é sobre Nico Collins, wide receiver, muito acionado nessas primeiras 5 semanas pelo CJ Stroud. Ele está aí com uma lesão na coxa, mas parece que não é algo tão grave e está sendo analisado semanalmente. Ou seja, se ele apresentar condições, provavelmente ele estará no próximo jogo. Caso contrário, ele fica na reserva ou nem entra em campo. Mas, porém, todavia, temos que aguardar mais notícias e aguardar os injuries reports ali na sexta-feira ou no sábado para ter uma certeza total caso ele vá jogar ou não. E vamos para o que interessa de fato neste vídeo hoje, que é o jogo desta segunda-feira, esse Monday Night Football entre New Orleans Saints e Kansas City Chiefs. 13 para os Saints, 26 para os Chiefs, 13 pontos de diferença, 2 posses de bola. Um time que só não pontuou no terceiro quarto, mas quando pontuou, foi bem. Muitos field goals, inclusive um field goal perdido pelo Butker, mas não fez diferença. Poderia ter sido 29-13, tanto faz como tanto fez, mas não fez diferença porque, querendo ou não, é o Kansas City Chiefs. E como esse time consegue vencer mesmo quando joga mais ou menos. É aquela situação, né? Se você tem Patrick Mahomes em má temporada, com certeza era muito melhor do que muitos outros quarterbacks que estão na sua melhor temporada. Patrick Mahomes tem lançado muitas interceptações, não lançou tantos touchdowns. Ontem, os 2 touchdowns marcados pelo time foram terrestres. Ele lançou só uma interceptação, mesmo assim teve bons números. Patrick Mahomes teve aí 28 passes completos de 39, 331 jardas totais. Se tirarmos aí as 10 jardas dos 2 sacks que ele levou, 321 jardas acumuladas. Nós tivemos um jogo terrestre muito bom em Kansas City. Kareem Hunt correu aí 27 vezes com a bola para 102 jardas e um touchdown. O Xavier Worth, que marcou o segundo touchdown do time,
teve aí apenas uma única corrida de 3 jardas, que foi resultado aí desse segundo touchdown. Um jogo aí corrido de 139 jardas totais. E por falar em jogo aéreo, sem touchdown, não quer dizer que nós tivemos aí uma péssima participação aí dos wide receivers, tá? Ou dos recebedores de uma forma geral. Inclusive, Juju Smith-Schuster foi destaque desse jogo, com 7 recepções em 8 alvos, 130 jardas, sendo aí uma média de 18,6 jardas por recepção. A mais longa foi de 50 jardas. E curiosidade, o único drop do Smith-Schuster resultou na interceptação do Patrick Mahomes. Do contrário, teria sido um touchdown, talvez aí o único touchdown aéreo para o time, mas esse drop, que não foi 100% culpa do Juju Smith-Schuster, acabou resultando nesta interceptação. Travis Kelce está começando a aparecer mais, já apareceu bem mais no jogo passado. Esse aqui já teve 9 recepções em 10 alvos, 70 jardas, uma média aí de 7,8 jardas por recepção. Os outros aí tudo abaixo de 35 jardas. Mecole Hardman, Noah Gray, Xavier Worthy. Xavier Worthy aí teve 3 dropadas, aí foram 6 alvos e 3 recepções. Samaje Perine, a única participação dele no jogo, uma recepção de 24 jardas. Mas a defesa do time, gente, que defesa. Que trabalho o Steve Spagnuolo consegue fazer nesse time. Se não me engano, a informação ontem na transmissão foi de que é o 6º ano dele com a franquia do Kansas City Chiefs, ou seja, tá aqui desde 2018. E eu acho que é o 27º ano dele na temporada. Ou na temporada não, na liga. A defesa nem precisou taclear tanto. Foram 51 tackles, 31 tackles aí solo, apenas 1 sack, 3 tackles for loss, 4 passes desviados e 9 pressões no QB. Não foi assim números tão alarmantes, mas porém, todavia, eles conseguiram aí fazer uma bagunça gigantesca no ataque do time de Nova Orleans. Para você ter uma ideia, a defesa foi tão bem, mas tão bem, que eles reduziram o bom ataque corrido do New Orleans Saints a apenas 46 jardas. Alvin Kamara teve aí 26 jardas carregadas apenas, uma média de 2,4 jardas por carregada. O Jack Haener, quarterback reserva, que entrou no finalzinho por conta de uma possível contusão do Derek Carr, a gente não sabe se na costela ou se é no quadril, ele correu 2 vezes com a bola 11 jardas, uma média de 5,5 jardas por corrida, a maior média do time neste jogo. E o Jamal Williams correu 2 vezes para 9 jardas, 4,5 jardas por corrida. Fraquíssimo jogo terrestre. E travando o jogo terrestre, você trava o play action. Travando o play action, Derek Carr foi travado no seu jogo. Foram 18 passes completos de 28 tentados, apenas 165 jardas, uma média aí de 5,9 jardas por tentativa, 2 touchdowns e uma interceptação. Em relação aí ao número de touchdowns, foi melhor aéreo, né? Foi melhor do que o time do Patrick Mahomes. Porém, todavia, o ataque ele nem conseguiu colocar o seu kicker para chutar field goals. Então nós tivemos aí pouquíssima participação de kicker do time de Nova Orleans. Foram 6 pontos no quarto, mas porque eles tentaram uma conversão de 2 pontos que não deu certo. Consequência, o kicker só teve um extra point, não teve uma tentativa de field goal. Assim, nós vimos que um time panteou bastante, o outro panteou menos e pontuou mais. Na questão dos turnovers aí, nós tivemos um único fumble no jogo, que foi sofrido pelo Carson Steele e recuperado pelo Xavier Worthy. Ou seja, não perderam a posse de bola por conta do fumble. Um turnover para cada lado. Nesta batalha de empatadas em turnovers, venceu quem teve o jogo mais equilibrado em jarda. E nesse caso foi o Kansas City Chiefs. Mesmo jogando não tão bem no ataque, ontem, um pouco melhor, ainda não consegue brilhar recebendo bolas e touchdowns. Mas o ataque terrestre está jogando bem e a defesa está fazendo um papel gigantesco para essa invencibilidade de 5 jogos até agora do time de Kansas City. Agora eles vão para a bye week, não jogam na semana que vem e quando voltar da bye week vai enfrentar o 49ers, que joga nesta quinta-feira contra o Seattle Seahawks lá em Seattle. A gente vai falar disso mais tarde no próximo vídeo.
Bem, galera, este foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido, gostado, deixa aqui o seu like, se inscreva, compartilhe, deixa seu comentário, quero saber a sua opinião sobre o jogo, sobre essas notícias que foram dadas aqui no canal. Vamos nessa então, até o próximo vídeo, vamos embora para o nosso touchdown, valeu!